Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a questão do tempo. Ainda temos tempo para as providências, mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Vamos então, gente, começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, como sempre, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas e principalmente, gente, muita esperança. A nossa transição, o ápice da transição planetária tá chegando, pessoal. E nós temos que estar preparados para ele, sem medo, com muita esperança. Vamos continuar orando, gente, como a gente já vem fazendo, porque está dando muito certo. Vamos orar, pedindo pela paz no mundo, fazendo aquela mentalização bem bacana sobre o Oriente Médio, imaginando o mapa ali, mundi, com o Oriente Médio, um facho de luz descendo do alto, do mais alto círculo da espiritualidade planetária sobre essa região toda do Oriente Médio e também sobre a região da Ucrânia, da Rússia, para que esses locais possam receber a energia bendita do Senhor, da paz, que os corações se acalmem por lá e que o nosso planeta finalmente possa ser visitado pela paz. Vamos também orar pelo sucesso da operação na libertação de todos os espíritos que estão cativos, escravos das legiões trevosas, que todos eles possam ser libertados. Vamos orar também pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que a psicosfera dessas cidades possa ser purificada. E vamos orar também, gente, pedindo a anulação dos planos perversos das trevas que querem transformar o planeta todo num caos. Então, gente, vamos orar porque tá dando certo. O negócio é continuar. E hoje quem deu essa preciosa mensagem foi ninguém menos, gente, que o nosso estimadíssimo profeta Oséias, que foi profeta no Antigo Testamento e que já nos deu a honra da sua presença mais de uma vez. Que esses seres, gente, apesar de toda a evolução que eles têm, eles são muito humildes, eles são demais, são muito queridos. E a mensagem que o Oséias nos deu foi tão rica, com tanta informação, que eu fui obrigada a dividir o conteúdo dessa mensagem em mais de um vídeo, para que a gente pudesse entender e compreender todos os assuntos que foram por ele abordados, porque é tanta coisa que se eu colocar num vídeo só, algumas coisas vão acabar passando batido e são assuntos importantes. Então, por isso, quando eu vejo que tem muita informação, eu separo essas informações em vídeos, que é para que todos nós possamos fixar melhor o conteúdo que ele está nos passando, né? Mas vamos lá, né, gente? Ele começou, chegou, né, se apresentou, foi aquela alegria, e então ele começou a mensagem dele. E ele falou assim:
A hora H, meus filhos, se aproxima e o tempo é cada vez menor. Logo, tudo se precipitará e então não haverá mais tempo para avisos e preparativos. Os prudentes estarão preparados e também estarão serenos. Já os tolos ficarão a esmo, buscando desesperados uma saída. Mas, na verdade, esses tolos colherão os frutos de sua própria plantação. Se os seus campos interiores estiverem incultos e cheios de mato e ervas daninhas, esta será a sua colheita, e delas terão que se alimentar. Já os que se preocuparam em plantar um pomar, uma horta, terão fartura na sua alimentação. Ainda há tempo para iniciar esse trabalho. Orem e se exercitem no bem. Sigam as amorosas orientações dadas pela espiritualidade e pelos nossos irmãos estelares elevados. E a entidade continuou falando, Oséias, no caso, né? Não há necessidade de que nós sejamos perfeitos, mas todos nós devemos nos esforçar para sermos o melhor que nós conseguimos. E pratiquem pequenas gentilezas, conversem com todos com carinho, olhem para tudo e para todos com benevolência. Observem a beleza da natureza, que, mesmo nesses tempos tão conturbados, brinda a todos nós com seu amor e a sua ternura. E esses são os conselhos que nós, isso é o Oséias falando, né? Esses são os conselhos que podemos dar. Ainda há tempo para se obter proteção. Orem buscando por ela e a terão. E vejam só o que ele vai contar agora para nós. Legiões de anjos encontram-se apostos para auxiliar e proteger a todos aqueles que solicitarem auxílio e proteção divinos. Aproveitem dessa misericórdia divina. Então, gente, é isso que está acontecendo. Da mesma forma que nós estamos tendo a presença de seres trevosíssimos da elite trevosa aqui na nossa crosta terrestre, Jesus pediu que legiões de anjos estejam também conosco, nos auxiliando e nos amparando, tão logo nós fazemos as nossas orações pedindo proteção. Mas se lembrem, é necessário orar, é necessário pedir, porque é o nosso livre-arbítrio que tem que funcionar. Se a gente não pedir, a espiritualidade vai entender o quê? Que nós não queremos. Que nós até precisamos, mas que nós não queremos. E a espiritualidade, ela não opera se o livre-arbítrio da gente não funcionar. Por isso que é importante a gente orar. É muito, muito importante. Porque é o nosso exercício do livre-arbítrio pedindo a proteção e a bênção desses seres maravilhosos, tá? E o Oséias continuou falando, ele disse assim: logo haverá uma inflexão no tempo e entrará o período da colheita. Nesse momento, não haverá mais tempo para o plantio, apenas para a colheita, né? Porque é isso, agora a gente ainda dá tempo. Quem ainda não orou, quem ainda não começou a orar,
Bora começar, porque ainda há tempo de vocês construírem uma egrégora energética de proteção, uma bolha de proteção sobre os seus lares, sobre os seus familiares, sobre a sua família, tá? Ainda há tempo, mas quando os eventos se iniciarem, vai haver uma inflexão do tempo, então vai cessar o tempo do plantio e vai começar o tempo da colheita, tá? Aí, gente, não vai adiantar mais querer correr atrás, porque já vai ser tarde. Então, vamos aproveitar, gente, que eles estão dando todos esses avisos para nós, mas olha, eu sempre repito, não é para ter medo, não é para ficar com medo, pessoal. Vamos orar com muita fé, com muita confiança, porque isso tudo que vai acontecer, apesar de nos trazer determinadas dificuldades, isso tudo vem para o nosso bem. Isso tudo vai nos levar para um mundo de regeneração. Vão ser os episódios finais dessa era toda que nós temos de provas e expiações planetárias, tá? E se você estiver gostando do conteúdo do vídeo, por favor, se inscreva se você não é inscrito, dê seu like, compartilhe o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho e clique no sininho, porque assim você sempre vai ficar ao par das novidades, dos assuntos que os nossos irmãos estelares elevados e a nossa espiritualidade sempre nos trazem. De qualquer forma, vocês todos sabem que toda terça-feira e todo sábado, gente, sempre tem vídeo para vocês, que a gente prepara aqui com muito carinho e com muito amor. Então, vocês fiquem sabendo que sempre nessas datas vai ter vídeo saindo a respeito. Os avisos vêm sendo dados no planeta todo, planeta inteirinho. A luz vem lançando mão de todos os médiuns possíveis, sejam eles de qualquer religião, para trazerem às pessoas a mensagem da boa nova do mundo de regeneração. Os nossos irmãos estelares, que são os irmãos estelares elevados, também vêm se fazendo presentes, contatando várias pessoas, falando sobre sua existência e também sobre os valores crísticos. As trevas tentam reagir e buscam distorcer essas mensagens, influenciando os médiuns e muitas vezes conseguindo distorcer parcialmente o teor das mensagens. Por isso, ó, o recado para nós, né? Eu me incluo nisso, tá? Ó, o recado que ele deu. Por isso, devem todos os médiuns orar, pedindo o fortalecimento dos seus corações para que não caiam no orgulho, na vaidade, nos ciúmes, na competição, que não coloquem o seu ego nos conteúdos que lhes estão sendo passados. Porque é isso, gente, nós somos falíveis, nós somos humanos, a gente está aqui encarnado, nós estamos todos no mesmo caldeirão, com raríssimas e honrosas exceções, mas a média de todos nós aqui, inclusive nós que somos médiuns, né? Nós estamos aqui igual a todo mundo. Então a gente tem que orar muito sempre, todos os dias, pedindo o fortalecimento do nosso coração, pedindo eu todo dia, diariamente, eu oro, peço a nossa mãezinha Maria Santíssima, que é a madrinha da nossa equipe, que fortaleça o meu coração. E todo mundo deve fazer a mesma coisa, pedir, orar, para que nós possamos cumprir as nossas missões da melhor maneira possível, trazendo as mensagens da forma mais pura, mais clara possível e
repassando para o nosso público querido a esperança, os sentimentos maravilhosos que a gente recebe dessas entidades, né? E a mensagem, gente, ela é de alegria e não de medo. E ela deve sempre fortalecer em todos a fé no Cristo amado, mostrando o Cristo como ele é na verdade, que ele é um ser suave, que tem uma mansidão no seu coração, mas tem muita coragem e também ele tem muito poder, ele é poderosíssimo, intrépido, tá? Ele é amoroso e está próximo de todos que o buscam com sinceridade. A gente é que às vezes não consegue reconhecer, mas ele está perto de nós, né? E ele está no meio de nós. Porque se duas pessoas, falarem dele, ele estará no meio delas. Então imagina nós aqui nessa rede, agora falando dele, todo mundo pensando nele, ele está no meio de nós, gente. Isso é um negócio, assim, absolutamente maravilhoso. Quando a gente para pensar o poder que ele tem, né? E na misericórdia dele, né? Ele, sabendo que a gente às vezes não consegue vê-lo, ele vai se materializar para que todos tenham a oportunidade e a alegria de vê-lo e ouvi-lo, que vai ser a vinda dele, e é onde ele vai se materializar. E vai ser um fenômeno, gente, divisor de águas na história planetária, marcando uma grande melhoria vibracional para o planeta e para todos os que nele habitam. Olha, gente, isso é informação dada pelo Oséias, tá? E ele falou assim: será um novo antes de Cristo e depois de Cristo. Só que dessa vez, esse fenômeno, o nosso Cristo, será aceito e contemplado, e não haverá ninguém tentando apagar a figura do nosso Cristo amado. E por que isso? Porque todos os trevosos estarão no exílio, bem longe daqui. E os poucos encarnados trevosos que restarem estarão completamente anulados em seu poderio. Então, os mansos de coração terão finalmente liberdade para se manifestarem. Todo o planeta respirará uma atmosfera muito mais leve e motivadora, e um grande sentimento de paz e leveza será sentido, trazendo grande alívio à psique de todos. E agora prestem atenção ao que o nosso estimado Oséias vai dizer. Falou assim: a operação de despertamento físico trará grandes prejuízos materiais, o que deixará os materialistas desesperados. Mas isso funcionará para eles como um despertador para os valores espirituais. A reconsideração de valores éticos e morais, a humildade, enfim, uma série de valores dos quais estavam afastados. Então, gente, vejam bem a dica que o Oséias deu para nós, que a operação de despertamento físico trará grandes prejuízos materiais. Isso significa o quê? Que não vai ter aquela mortandade toda que estão anunciando por aí. Tá? Simplesmente, o que vai acontecer? Vai se mexer no bolso da turma materialista. Tá? E aí eu fiquei pensando e me recordei
daquele evento que nós tivemos em La Palma, na Espanha, onde houve a explosão do vulcão, que ninguém morreu. Ninguém morreu, mas uma boa parte da ilha teve seus imóveis totalmente soterrados pela lava, tá? Então, o que aconteceu? Ninguém morreu, mas muitas pessoas perderam suas casas, perderam tudo que tinham, tá? Então, que eu entendi com essa informação que o nosso estimado Oséias passou, é que a operação de despertamento físico, ela vai ser de uma ordem assim mais material, de prejuízos materiais, tá? Eu achei uma tremenda de uma informação que ele deu para nós, né? Ele sempre traz umas informações assim muito boas, né? E ele continuou, falou assim, os países como o Brasil o que vai caber para esses países? Caberá o exercício do amor e da fraternidade, mostrando a esses povos materialistas que todos são filhos de Deus e iguais perante o Pai. Será um tempo de grandes e profundas reflexões que levarão a humanidade a um patamar mais elevado de vibrações frequenciais, e será uma grandiosa vitória da luz. E aí ele entrou num outro importante assunto que eu vou deixar para o próximo vídeo, para que nós possamos estudar essas informações com mais vagar, com mais tranquilidade, fixando essas informações nas nossas mentes. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal, onde nós vamos continuar com a mensagem dada pelo nosso estimadíssimo Oséias. Então, um grande abraço e até lá!